Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e aqui nós iremos ver um pouco das resoluçõezinhas básicas das conversões possíveis para o mol. Então nesse vídeo eu vou te mostrar principalmente a massa molecular e a massa molar. Elas são diferentes. Olha o nome, massa molecular, dá a ideia de uma molécula. Agora quando eu falo massa molar, lembra do que a gente aprendeu no vídeo anterior? Um mol, então a massa molar corresponde a um mol. Então existe uma diferença e eu vou mostrar para vocês agora fazendo uns cálculozinhos básicos de soma e subtraçãozinha, né? No caso de soma e de multiplicação, para que a gente encontre aí os números de massa molar, começando aí do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então bora lá. Ácido sulfúrico, eu vou ter os elementos hidrogênio, enxofre e oxigênio. Vou te dizer primeiro as quantidades que seriam na tabela periódica, né? Esse momento de dados, né, ou seja, das massas lá da tabela periódica, ou as avaliações, provas vão te dar uma tabela periódica, ou eles vão colocar para ti no final da questão, tá? No final da questão ele coloca dados, aí dá as massas de cada elemento químico, ou então existe mais uma alternativa que é geralmente abordada pelo vestibular da UES, né? Que é uma tabelinha que eles fazem anotando, tipo assim, o carbono, quanto é a massa? É tanto. O oxigênio é tanto. Ele faz uma tabelinha já com todos os dados, os possíveis dados, né, que você poderia usar ao longo da prova, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar os nossos dados aqui na esquerda, tá, para que a gente utilize nesse exemplo que eu vou responder com vocês. Então, o hidrogênio vale 1 U, lembrando que esse U é a unidade atômica, é aquela massa lá da tabela periódica. Isso aqui é a massa de um átomo de hidrogênio. O enxofre, ele é 32,1, 32,1, e o oxigênio, ele é 16, né? Então, aqui são os dados que a questão vai pedir para a gente considerar, beleza? Tá aí os dados que a gente vai utilizar. Então, se eu te perguntasse quanto que seria a massa, né, de uma... Vou calcular aí a massa de uma molécula de H2, deixa eu dar um zoom, de H2SO4, beleza? Bora lá. Molécula. Então, nós temos aqui. Cada hidrogênio vale 1. Eu vi lá nos meus dados, olha ali na esquerda os dados. Então, aqui eu tenho 1. Mas eu tenho quantos hidrogênios na minha molécula? Eu tenho só 1? Não, olha aqui o valor, eu tenho 2. Então, esse 2 ele desce aqui como multiplicação. Então, 1 vezes 2. Cada hidrogênio vale 1. Como eu tenho o índice 2, que me diz a quantidade de hidrogênios que eu tenho, eu só multiplico isso. Então, 1 vezes 2. Agora, eu somo, porque eu já usei o hidrogênio, né? Agora eu vou para o enxofre. O enxofre ele vale 32,1, né? Deixa eu até ajeitar aqui, tá parecendo um triângulo, né? 32,1, U e U também. Então, aqui, o enxofre eu vou botar 32,1. Preciso multiplicar? Não, só tem um aqui, né? Ó, só tem um enxofre. Preciso multiplicar por 1? Não, porque seria ele mesmo, então não tem necessidade. Então, 32,1 mais a quantidade de oxigênios. Quanto que vale um oxigênio? Opa, vale 16. Então, eu venho aqui e somo a 16. Mas eu tenho somente um oxigênio, é aí? Só tem um oxigênio? Não, eu tenho 4 oxigênios. Então, eu vou pegar o 16 e vou multiplicar por 4. Depois que você chegar a esse ponto, lembra daquela regrinha de cálculo, então você tem que resolver todas as multiplicações, no caso aí, né, algum vai se repetir, todas as multiplicações para depois resolver as somas, né? Então bora executar isso aí. 1 vezes 2, 2, simples, básico. 32,1, como não está sendo multiplicado, não está sendo multiplicado, né? Eu vou só repetir, tá? Então, repetir. E o 16 vezes 4, você vai fazer a multiplicaçãozinha. Então, 16 vezes 4 dá quanto? 16 com 16, 32. 32 mais 32, você vai ter 4 aqui e aqui um 6. Então, 4, 16 vezes 4, você vai ter o valor de 64. Então, eu boto aqui 64. Agora, você só vai somar tudo isso. Acabou as multiplicações, chegou o momento só de somar, né? Então, vamos somar aqui. 2 mais 32 vai dar 34,1. 34 mais 64, nós teremos o valor de 98,1 U. Tá? Olha o Uzinho. Porque aqui está falando pra gente a massa de quê? De uma molécula. Agora, se eu estivesse falando da massa molar, eu já vou considerar todas essas massas como gramas, porque eu estou falando de mols e não mais de unidade atômica lá, de um átomozinho. Então, se eu já fiz a massa molecular, eu posso repetir o mesmo número, só que agora eu troco de U
para grama. É essa grama que vai te dizer que se está em massa molecular ou em massa de mol. Como está em grama, agora nós sabemos, né, que foi preciso se juntar 6 trilhões, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico, né, de H2SO4, para que eu tenha 98,1 gramas deste ácido, tá? Então, olha a diferença. 98,1 é a massa de quem? É a massa de uma molécula de ácido sulfúrico. Agora, quando eu falo de 1 mol, que são 6 trilhões de moléculas disso aí juntinhas, nós teremos 98,1 gramas, tá? Gramas. Observa bem essa mudançazinha aí. Para você não se confundir nos cálculos estequiométricos, quase nunca vai pedir a massa molecular, a massa das moléculas. Então já trabalhe sempre com grama, que não tem erro, tá bom? Pronto. Então deixa eu mostrar aqui, no slide também já está explicando esses cálculos, e eu vou demonstrar só para vocês verificarem que nosso cálculo estava certinho. Olha aí, ó. Massa molecular. São somadas as massas atômicas dos átomos da forma molecular. Então foi a mesma coisa que eu fiz, ó. 2, deixa eu botar uma outra cor. Então, ó, 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. 32 vezes 1, né, que só tinha um enxofre, então ele nem colocou aqui a multiplicação no nosso slide. E 16 era do oxigênio e nós tínhamos 4, então rola essa multiplicaçãozinha aí. Valor final, 98,1. Opa, mesmo valor que a gente controlou ali, tá vendo? Então pronto. 98,1 U. Isso está relacionado à massa de uma molécula. Agora, quando eu falo a massa molar, eu vou pegar esses mesmos 98, né? Mesmos 98, olha aí, ó. Massa molar é o quê? É a massa em gramas de 1 mol de partículas, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico, né? Para chegar à quantidade em massa de 1 mol, tá? E aí nós teremos o quê? 98 gramas. Olha o Gzinho aparecendo. Vai de 98U para 98G. Entenda a diferença de 1 mol para a massa de uma molécula disso aí, tá? Então observa bem essa diferença, tá? Então uma molécula é 98U. Quando eu converto para 1 mol dessas moléculas, eu troco aquele U por G. Eu troco aquele U por G, ó, por grama, tá vendo aí em cima? Por grama. Então nesse mesmo vídeo, né, eu também vou explicar logo o exemplo 2, tá? O exemplo 2, que seria aqui algumas conversões também. Agora vai ser calculando a massa molecular de quem, né? Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer mesmo, né? Que seria, vou fazer com vocês aqui a do CO2, beleza? CO2, agora a gente vai fazer assim. Deixa eu ver se tá bom o tamanho. Tá. Ó, se eu tivesse que fazer a massa molecular aí, né, do CO2, como é que eu faria? Vamos lá. O C, você precisaria dos dados, né? A questão dá os dados, deixa eu ver aqui. Deu, ó. Nós temos 12U para o carbono e 16U para o oxigênio. Então, se eu fosse converter aqui direitinho, seria o quê? Deixa eu deixar aqui do lado, né? Carbono, se eu fosse anotar meus dados. Carbono vale 12U, oxigênio vale 16U. Vou fazer o cálculo agora. Vamos lá. Essa aqui é a molécula do CO2. Cada C vale 12. Então, se eu tenho 1, eu preciso colocar vezes 1? Não. 12 mais, né, o oxigênio que vale 16. Então, nós temos aqui o oxigênio valendo 16 vezes 2, tá? Então, 16 vezes 2, nós temos a quantidade que seriam de oxigênio. Então, é só eu somar. 16 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 32 mais 12. Ou seja, 32 mais 12 vai dar 44U. Só que esses 44 está se referindo à massa de quê? De mol ou de molécula? De molécula, né? Então, esses 48U está falando da massa molecular. Então, quanto que é a massa de 1 mol de CO2? A massa de 1 mol de CO2 vai ser 44G. Então, você vai vir agora aqui para as conversõezinhas, ó. Vamos lá, calculando a massa molar da molécula de CO2. Uma molécula de CO2 tem 44U. 1 mol tem o quê? É os mesmos 44, só que agora em grama. Então, 1 mol é igual a 44 gramas. Então, se 1 mol corresponde a 44 gramas, eu posso dizer que 44 gramas... Em 44 gramas, nós tínhamos quantas partículas? Quando tinha 44U, eu estava falando do quê? De um átomo, no caso é uma molécula, né, que é do CO2. Uma molécula de CO2. Tinha 44U. Quando eu falo de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, eu já tenho 44 quê?
gramas, tá? Então essa aí é a grande diferença. Espero que já tenha pegado aí, né, esse detalhe. Então, se eu fosse converter esse gás, CO2, né, dentro da CNTP, das condições normais de temperatura, cada 1 mol nós temos quanto? 22,4. Então, 44 gramas, que corresponde ao valor de 1 mol, né, desse gás, que é o gás CO2, nós teríamos quanto em volume? 22,4 litros, né? Então aqui, respondendo esse exemplo 2, acho que a gente já conseguiu compreender o essencial dessas conversões, né, para massa, para volume, para partículas, e o que é a diferença realmente desse mol para essa molécula, tá? Então eu te espero no próximo vídeo.